Amém. Bom dia a você que está nos assistindo também. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, versos 21 a 23. Será a nossa base inicial. Depois nós vamos ir para outros textos mais adiante, mas para ter o nosso pano de fundo dessa reflexão. Livro de Esther, capítulo 2, verso 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Senhor, obrigado pela leitura de Tua palavra. Agora conduza, cativa os nossos pensamentos à Tua presença. Fala, Espírito Santo de Deus, opera através da Tua palavra em nossos corações, nos dá entendimento, sabedoria dos céus, Senhor. Que a Tua palavra não pode ser entendida e nem aplicada à vida humana sem a operação do Teu Espírito. Tenha liberdade entre nós, Espírito Santo. Passeia entre nós e opera, Senhor, com os Teus sinais, as Tuas maravilhas no coração de cada um aqui. Eu me coloco em Tuas mãos, ó Deus, ainda as minhas restrições de saúde, me dá força, me sustenta, Senhor, e usa-me como um vaso Teu, ó Deus, para que como igreja sejamos abençoados, assim como cada um que está assistindo esse vídeo seja tocado, abençoado, Senhor, Teu Espírito Santo esteja falando e operando em cada um de nós. Em nome de Jesus oramos, gratos a Ti no nome de Jesus, que todos digam amém. Pode se assentar. Para mim? Não, está desligado. Amados, a gente viu aqui essa situação de Mardoqueu, né? Que era primo de Esther, ou Hadassa, né? Que seria o nome hebraico de Esther. Esther era o nome persa. Ele estava ali, né, sentado e de repente viu dois homens que eram da guarda, eram oficiais, faziam parte da corte. Esses dois homens estavam tramando o assassinato do rei, fazendo uma trama contra o rei. Ele descobre essa conspiração, ele ouve aquilo ali e ele repassa a rainha Esther, que leva ao conhecimento do rei Xerxes, ou Assuero, e ele pega esses dois oficiais e dá o fim, que naquela época era assim, né? Qualquer coisa o rei mandava logo matar, exterminar. Eu fiquei intrigado com isso e vendo o que isso tem a ver, né, com a nossa vida, porque isso está registrado aqui. A gente sabe, eu quero deixar claro aqui que há um contexto maior no livro de Esther, e eu não estou muito entrando nesse contexto maior, que era da escravidão, né? da submissão do povo judeu ao Império Persa agora, né? Primeiro ao Império Babilônico, depois aos Medos e agora aos Persas, e de que Deus estava trabalhando ali num grande livramento para o povo de Israel, mas para o povo de Judá, mas olhando um pouco assim também no que isso pode significar a nossa vida cristã, a nossa vida cotidiana, né, o nosso caminhar na nova aliança com Cristo Jesus. A primeira coisa, irmãos, que me chama a atenção aqui é que
tudo que nós fazemos fica registrado nos céus. Cada ato nosso, cada atitude nossa, não passa despercebido, não passa em branco. Deus vê todas as coisas. Deus é onisciente. Esse homem presenciou ali essa conspiração, e isso nós vamos ver com a história, para quem já conhece sabe, mas nós vamos depois andar aos capítulos adiante e ver que isso não ficou despercebido aos olhos de Deus. Às vezes, irmãos, o que fazemos pode ser desprezado, desvalorizado pelos homens. Às vezes a gente faz as coisas com tão boa intenção, a gente faz com propósitos bons, e as pessoas às vezes não dão o devido valor. O que foi o caso aqui de Mardoqueu, porque na verdade nada aconteceu, registrou-se lá nos registros históricos do rei, nas crônicas reais, ficou lá registrado, mas nada foi feito a ele, ele não ganhou um prêmio, ele não ganhou um título, ele não ganhou uma honraria real, ele não foi chamado para trabalhar no palácio com o rei, ele não ganhou absolutamente nada. E isso às vezes leva o ser humano a pensar assim: sabe de uma coisa? Eu fiz algo tão bom, com tão boa intenção, e ninguém deu a mínima, então não vou fazer mais nada. E nós, como igreja, não podemos agir e pensar dessa maneira. Porque a pessoa ao seu lado, o seu parente, o seu familiar, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, pode talvez não dar importância, o valor, pode não ligar, pode não te valorizar, pode não reconhecer o que você fez de bom. Mas fique certo de uma coisa: nós servimos a um Deus e cremos num Deus que sabe, conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, e tudo que fazemos fica registrado nos céus. Pode não estar registrado na consciência e no coração dos homens, mas Deus tem esse registro. Então isso nos incentiva e nos leva a fazer algo que o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante: tendo oportunidade, façamos o bem a todos. Nós temos feito o bem a todos? Nós temos procurado como igreja fazer o bem? Porque o mundo sem Deus trabalha qual ideia? Se a pessoa não te retribuir, ou se ela te retribuir algo ruim, você tem que dar o troco. Os filmes ensinam a vingança, as novelas ensinam a vingança, a sociedade cultiva a vingança. Mas, amados irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Nós fomos chamados, separados, escolhidos pelo Senhor para mostrar as virtudes daquele que nos chamou para a glória eterna. Então nós temos que mostrar, não pelo nosso mérito, não porque a gente é bonzinho, que é um outro problema, que às vezes a gente faz algo bom e a gente fica se gloriando. Mas se a gente faz algo de bem, ou faz algo de bom a alguém, simplesmente é um reflexo da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É porque nós estamos mostrando: há uma presença em mim que me enche de amor, de fazer o bem a alguém, de ser sal e luz nessa terra. Esse mundo está precisando de uma igreja, não uma igreja que faça apenas grandes eventos, que apareça na mídia,
uma igreja que tenha representação política. Esse mundo não está precisando disso, irmãos. Esse mundo não está precisando de pessoas aparecendo na mídia. Esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, para falar de tantos assuntos que não dizem respeito à palavra de Deus. Esse mundo está precisando que eu, você, cada um individualmente, sejamos a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Sal e luz. Quando não tem sal na comida, a gente percebe? Na hora, né? Eita, comida insossa. E se tiver sal demais, tá muito salgado. Eu sou eu não gosto de comida com muito sal. Quando está um pouquinho mais de sal, falo, tá muito. Já me incomoda, eu já não consigo, já me dá um enjoo, eu já não quero, aquilo já perdeu a graça. Temos que ser luz. Temos que brilhar nesse mundo de trevas. As pessoas estão esperando umas das outras as mesmas atitudes, e nós temos que mostrar atitudes diferentes. Enquanto todos estão esperando que eu e você façamos as mesmas coisas que o mundo já faz, nós temos que aparecer e dizer, não, eu ajo de forma diferente. Mas como assim? É uma luz a brilhar. O mundo precisa de uma igreja que dê sabor a esse mundo sem gosto, que brilhe, ilumine essa terra, que mostre um amor sem interesse. Mardoqueu não estava buscando glórias, Mardoqueu não estava buscando algum mérito, algo para a vida dele. Não, Mardoqueu fez aquilo simplesmente porque era o certo a se fazer. E porque ele tinha a oportunidade de reverter aquela situação, que era uma situação de perigo. Então ele vai à sua prima Hadassa e diz, olha, estão conspirando contra o rei. Está tendo um boato aí, estão tramando contra ele, corre, conta para ele. Você pode reverter essa situação, isso pode ser mudado, salvar a vida do rei. E nós o que temos feito? O que temos feito pela sociedade, no ambiente de trabalho, na família, na igreja? Nós somos iguais a todos, porque todos estão indo naquela direção, vamos também. Ou então, deixa isso para lá, não vou me meter nisso não, vou falar nada não. Façamos o bem, com amor, sem interesse, por amor ao próximo, menos egoísmo. Estamos tão preocupados conosco, irmãos. Você tem se preocupado um pouco com a vida de quem está ao seu lado? Você está a par das necessidades dos seus irmãos em Cristo? Ou você acha que você é o centro do universo? Que Deus só tem que olhar para você? Você está tão ocupado com a sua vida. Alguns querem ser pastor, né? Mas o pastor é assim, o pastor, quando alguém está doente, o pastor manda mensagem, o pastor liga. Como é que você está? O que está acontecendo com você? Procura saber, corre atrás, fala lá com um grupo de intercessão, ora lá para o fulano, não está vindo na igreja, cadê o grupo de socorro? O diácono Luiz manda lá, visita lá, que a pessoa não está podendo vir à igreja. Nossa irmã Vera está aí hoje, mas esse tempo todo sem poder vir à igreja, toda semana recebendo visita dos nossos irmãos, pessoas ligando para ela, vai lá e pergunta a ela. Não ficou desassistida,
Eu sempre perguntando como é que está. Está lá mandando visita? Estamos sim. Estão orando? Estamos orando. E quando o pastor fica doente? E quando o pastor está passando por necessidades? Tem tempo não. Pastor, senhor, me desculpa, até esqueci de perguntar como é que o senhor estava. Já estou bem. Eu não estou fazendo queixa, porque como pastor já estou acostumado, o pastor já se acostuma. E o pastor ele tem que servir por amor. Eu não sirvo pela troca, eu fui chamado para dar, não para receber. Mas eu estou dando o exemplo da minha vida, porque se acontece comigo, o que acontece com quem está do seu lado quando está doente, está passando uma necessidade? Você está preocupado e fala, poxa, o irmão fulano não tem vindo à igreja. A irmã está doente, deixa eu dar uma ligadinha, deixa eu mandar uma mensagem. Você tem feito bem? Você tem feito bem? Eu tiro por mim porque eu creio que na faixa de 10% a 20% apenas foram os que fizeram algum tipo de contato para saber, pastor, como é que o senhor está? Estou orando pela sua saúde. Estou intercedendo pela sua vida, pastor. 10% a 20%. Quer melhorar um pouquinho? Vou me exagerar um pouquinho? 30%. Tá, 30%. Eu incluo os que mandam mensagem para a irmã Cátia. Tá bom, 30%. E os outros 70%? Quantos ligaram para a irmã Vera? Ela recebeu visita, ela recebeu orações, recebeu ligações, mas foi a maioria ou só um grupinho? Será que a gente está sentado à porta do palácio, vendo as coisas acontecer, sem tomar nenhuma iniciativa? Sem fazer nada? Porque a gente está tão ocupado com os nossos problemas. Eu já tenho tantas lutas, eu tenho uma vida tão conturbada, que não dá, sabe de uma coisa? Não vai dar tempo de eu ir lá falar com Esther, deixa isso para lá, hoje eu estou ocupado, deixa eu continuar aqui nos meus afazeres. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lá falar que está tendo uma conspiração. Se Mardoqueu pensasse assim, o rei já tinha sido morto. Ele ia pensar, agora já morreu. Puxa, eu estava sabendo, rapaz. Estava sabendo que estavam tramando contra ele. Poxa, mas não deu tempo. Eu não pude ir lá. Estava tão ocupado. Como a igreja vai fazer diferença nessa terra, nesse mundo, se a gente só quer saber do nosso trabalho, da nossa família, da nossa casa, das nossas contas? E o outro que cuide de si. Mardoqueu poderia ter sido chamado de mentiroso, poderia ter sido confrontado. Mas ele falou, é o certo a ser feito. Você tem estendido a mão? Você tem estado lá? Você tem feito o bem a alguém que às vezes nem teme a Deus, mas a pessoa vai ver, poxa, ele fez isso por mim. Ele me tratou dessa maneira, olha que diferença. Porque o mundo só está esperando violência, só está esperando ódio, só está esperando amargura. E a igreja tem a responsabilidade de mostrar, não. Nós não compactuamos com isso. Nós não agimos da mesma forma.
Nós não fazemos as mesmas coisas nos negócios, no trabalho, em casa, em amizades, nem na igreja. Nosso comportamento tem que ser diferente. Capítulo 5. O tempo passou. Mantenha sua Bíblia aberta. Capítulo 5. Versos 11 a 14. O tempo passou. Amã foi elevado a quase um vice-rei, vice-imperador, um homem que ganhou destaque no império. E aqui diz: Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Pensa bem, né? Mardoqueu não recebeu nada, Mardoqueu poupou a vida do rei e não ganhou nada. E esse homem, que nada fez, estava com todas as honrarias. Versículo 12, acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. E a sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Daquele dia em que Mardoqueu denunciou a conspiração, o tempo passou. Porque, irmãos, os tempos mudam, o tempo passa, as coisas vão evoluindo, vão mudando, a gente tem uma vida dinâmica, as coisas vão acontecendo. Esse homem é elevado a uma posição de honra no império, e ele odeia os judeus, e ele passa a perseguir os judeus, ele trama a morte de todos os judeus com a anuência do imperador. Os tempos mudam. Enquanto os judeus estavam ali apenas sendo súditos daquele império, eles passam a estar em risco. Quem poderia imaginar? Será que Mardoqueu, naquele dia que ele estava lá ouvindo e sabendo daquela conspiração, ele iria imaginar o que ia acontecer? Não, ele não ia. Porque nós não conhecemos o futuro. Nós não entendemos o presente. E nós esquecemos do passado. A gente não conhece o que vai acontecer no futuro. Só que o tempo está passando. As coisas estão acontecendo. E a gente pensa: eu fiz isso, está vendo? Não deu em nada, mas o tempo está passando, irmãos. As coisas estão se movimentando, inclusive o que a gente não pode ver. A gente não sabe o que será amanhã, ou daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não sabe nada do futuro. Às vezes a gente não entende o presente. Mardoqueu talvez tenha pensado como um ser humano: tá, denunciei a conspiração, muito bem, o rei matou os caras que iam contra a vida dele, tá bom. E aí, ficou por isso mesmo. Para que Deus me fez ouvir isso, hein? Para que Deus... Por que eu fui lá levar isso para Ester, para poupar a vida do rei? Quem sabe se matasse o rei, né? Até os judeus seriam libertos, né? Não entendo. Quantas coisas estão acontecendo hoje na nossa vida e a gente não entende. E às vezes a gente deixa de fazer o bem, a gente deixa de fazer algo bom,
A gente deixa de agradar a Deus, de servir a Deus, porque a gente quer entender tudo. Só que, meus amados irmãos, nós não entendemos o presente, a nossa visão é limitada. A gente está vivendo hoje sem entender o que está se movimentando ao nosso redor. A gente não conhece o futuro, e o tempo passa, e a gente vai esquecendo o passado. Você se lembra de tudo que você fez de bom e agradável a Deus há 20 anos atrás? Tudo. Ah, pastor, 20 anos é muito. Tudo bem. Você se lembra de tudo que você fez de bom e agradável a Deus ano passado? A gente nem lembra. Talvez um fato ou outro. Mas muita coisa a gente fez, talvez por amor, por compaixão, por obediência à palavra, por submissão à voz de Deus. E a gente até esquece. Fica para lá. A gente já nem mais lembra daquilo. A gente pensa, tá bom, aconteceu. A gente está vivendo hoje sem entender muitas coisas que estão acontecendo. E a gente não sabe o que será no futuro. E às vezes a gente pensa que nada tem conexão. Meus amados irmãos, nosso Deus, Ele é eterno. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para todos sempre. Ele é eterno e Ele é onisciente. Ele conhece todo o passado desde a eternidade. Ele sabe tudo o que está acontecendo hoje e Ele já conhece tudo que vai acontecer no futuro até a eternidade. Nós temos as nossas limitações. Deus não. Deus colocou Mardoqueu naquele lugar, no dia certo, na hora certa, levou aqueles homens ali para falar daquilo que eles estavam tramando. Impulsionou Mardoqueu a fazer a coisa certa, que era denunciar aquilo. Talvez Mardoqueu já tinha até esquecido. O tempo passou. Agora a preocupação maior, como eu falei, o contexto maior do livro é a perseguição e a matança que iria acontecer com os judeus em todos os territórios do império. Mardoqueu já não estava nem mais preocupado. Ele já está agora pensando na sua vida, na vida de Esther, e falar: Esther, vão matar todo o nosso povo. Se alguém fosse falar: Mardoqueu, o que o rei fez por você? Você fez um bem tão grande a ele, né? Esquece isso, meu filho, minha vida está em jogo. A gente vai esquecendo as coisas. E a gente está tão envolvido no presente, sem entender que há um fio condutor na vida daquele que serve a Deus. Há um plano. Há algo pré-determinado por Deus na vida de cada um de nós. Quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, a gente passa a entender que o passado não foi em vão, que o presente está sendo dirigido por Deus e que o futuro está sendo por Ele preparado para cada um de nós. Mardoqueu tinha essa segurança. Mardoqueu tinha essa consciência. Capítulo 6. Nós vimos que Amã, odiando Mardoqueu, pensa assim: vou acabar com a raça dele, a mulher dele, né? Benditas sejam as mulheres que dão às vezes tão boas ideias, né? Amã quer acabar com esse homem?
Constrói uma forca de 20 metros de altura. Que mulherzinha boa, hein? Que mulher boa, hein? Rapaz, constrói uma forca, não é de 4 metros, não, faz de 20 metros de altura, bem alto, para a cidade toda ver. Enforca esse Mardoqueu lá e vai curtir o teu banquete com toda alegria. Jovens, cuidado com as cascavéis com quem vocês podem se casar. Ela agora pode ser um docinho de coco, mas virar fel na tua vida. Então case-se com uma mulher de Deus. Case-se com uma mulher comprometida com a palavra, que terá palavras sábias, porque a mulher sábia, ela edifica o quê? Sua casa, o seu lar, sua família. E isso serve também para as moças. Cuidado, porque agora ele parece o príncipe montado no cavalo branco com uma bela capa. Depois que casar, tu vai ver o belo do sapo fedorento que tu vai ter em casa. Escolha um homem de Deus. Escolha um servo do Senhor comprometido com a palavra. Conselho que essa mulher dá, claro que a gente sabe que esse casal não era temente a Deus, mas o plano está montado. Matar Mardoqueu. Mardoqueu não está sabendo de nada. Mardoqueu fez um bem tão grande a Deus. Quantas coisas a gente faz lá atrás, irmãos, e lá na frente, e no presente está sendo tramado algo contra a nossa vida. A gente não sabe o perigo que está rondando a gente. Às vezes a gente está tão inocente, poxa, eu fiz um bem, né? Que bom, eu estou aqui e tal, e você não está vendo que a trama está acontecendo. Por isso que Jesus deu a ordem a nós. A ordem dele foi orai e vigiai, amém? Não foi isso não? Qual foi a ordem imperativa do Senhor Jesus? Vigiai e orai. A gente não entende o presente, a gente não conhece o futuro, mas a gente pode estar vigilante. Senhor, onde está o perigo? Onde está, Senhor? Onde está, Jesus? Tem algum perigo? Me alerta, Senhor. E se é laço, me tira daqui, Jesus. Guarda a minha vida. Me livra do mal. Mardoqueu não está sabendo de nada, mas o nosso Deus sabe e conhece tudo. Deus sabe, conhece cada detalhe da tua vida. Sabe tudo de você. Sabe o que tu pensa, teus pensamentos mais secretos, mais íntimos. Sabe aqueles sentimentos que você carrega na tua alma, Ele conhece. Sabe tudo que tu fez de errado, que você se envergonha até de pensar nisso. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe também tudo que você fez de certo e agradável em obediência à palavra dEle. Ele conhece tudo. Mardoqueu não sabia do que estava acontecendo, mas ele sabia que tinha um Deus que era o seu fio condutor de vida. Capítulo 6. Naquela noite, naquela mesma noite, que noite foi essa? A noite em que nós lemos aqui antes no capítulo 5.
Amã estava lá se vangloriando com a família, comendo, bebendo e dizendo: eu sou demais, eu sou tal. E a mulher dele manda fazer uma forca, e ele constrói, vai lá, constrói uma forca. Nessa noite, foi nessa noite, Amã foi dormir feliz da vida, a forca está montada, amanhã é meu dia de glória, eu serei honrado, está tudo pronto. Nessa noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado pela madrugada, né, irmãos? Cara, perde o sono e vai pedir para ler, deve ser uma coisa tão chata, que ele deve ter falado assim: tem que ouvir alguma coisa chata para pegar no sono, que se for uma coisa interessante eu não vou conseguir. Pega lá as crônicas, os registros reais, tudo o que acontece no dia a dia da corte, pega lá e vem ler para mim. E que lessem para ele, versículo 2, e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E aí o rei pergunta: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? E os seus oficiais respondem: nada lhe foi feito. Amados irmãos, Deus governa e dirige a história da humanidade. Eu sirvo a um Deus que tem em suas mãos cada governo, cada poder, cada país, cada decisão. Nada é feito sem a permissão do Deus a quem eu sirvo. Você serve esse Deus? É Ele. O imperador Assuero ou Xerxes não estava fazendo o que ele achava que estava fazendo, mas aquilo que Deus estava dirigindo, governando. Nosso Deus é tão poderoso, irmãos. Às vezes a gente perde a noção, a gente esquece, para de pensar na grandeza e no poder que tem o nosso Deus. Nós temos um Deus tão grande e poderoso, que naquela noite em que a trama estava armada, quando o sol raiasse, o servo dele seria enforcado naquela forca. Mardoqueu perderia a sua vida. Esse nosso Deus é tão grande, tão poderoso, tão ilimitado, tão inatingível, que ele entra no quarto e na mente de um imperador que domina todo o Oriente Médio. Ele entra lá e fala: tu não vai dormir essa noite. Essa noite tu não prega o olho. Essa noite tu vai bater a cabeça nesse travesseiro. Porque Ele é Deus. Vira para lá, vira para cá. Tu não vai dormir. Tu não dorme hoje. Tu não dorme hoje. Desistiu? Desisto. O que é que eu vou fazer? Não consigo dormir. E eu creio que Deus foi lá e falou: pede os teus oficiais para trazer as crônicas aqui para ler para você. Porque eu estou mandando o Senhor.
Aquele homem não teme a Deus. Aquele homem não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Mas o que ele não sabe, que muitos não sabem, é que o governo de todo o universo está nas mãos do único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Deus da igreja, o Deus de Israel. E ele vai lá e fala: tá bom, traga as crônicas. Mas não para aí não, irmãos. Você imagina um rei, um imperador, que tem os registros reais de tudo que acontece em todo o império. A gente não está falando do bairro de Parque Anchieta, não. A gente está falando de todo o Oriente Médio. Tudo registrado ali. Você imagina quantos e quantos e quantos rolos de pergaminho tinham lá de registro das crônicas do rei. Mas os seus oficiais chegam lá, não sei se era uma estante, se era um cesto. O que a gente vai ler para o rei? Não sei, pega qualquer coisa aí. E Deus move a mão daqueles homens e fala: pega esse. É esse que vocês vão ler para ele. Eu acho que a gente deve ler esse aqui, né? Tá bom, lê qualquer coisa. Eu acho que esse aqui tá bom. Quem estava movendo a mão daqueles homens era Deus. E aqueles homens adentram o quarto real e ficam ali e vão lendo justamente o momento em que diz: houve um homem, Mardoqueu, que estava sentado lá naquela escada na entrada do palácio, e ele ouviu homens combinando, tramando uma conspiração para matar o rei. Esse homem denunciou essa conspiração, e o rei descobriu tudo isso e matou aqueles homens. E eu creio que esse mesmo Deus poderoso que governa todas as coisas falou: ô imperador, ô rei, que eu coloquei aí, porque quem te colocou aí fui eu. Você lembra do que Deus falou para Nabucodonosor? Você está aí porque eu te coloquei. Ô rei, pergunta o que está escrito que foi feito a esse homem que salvou a tua vida. E aquilo chama atenção. Não era para ele pegar no sono? Era para ele pegar no sono e de repente ele... Peraí, esse homem salvou a minha vida? Salvou. O que foi feito a ele? Que honrarias? O que eu dei a ele? Eu dei algum cargo, algum título? Eu dei ouro, prata? O que eu fiz por ele? Está escrito aqui: nada. Ponto final, diz que ele denunciou, o Senhor mandou matar os conspiradores e acabou. Nada, nada. Nada. E aí, irmãos, mais uma vez a gente vê o governo e a soberania de Deus. Que Deus faz tremer o coração desse rei e fala: tu não vai voltar para dormir não. O dia já está raiando. Tu vai mandar chamar esse Mardoqueu e tu vai honrar ele acima de todos no teu império. E diz a história que quando ele está olhando, vem alguém já raiando o dia e alguém entrando pelo palácio. Quem vem ali? Quem estava vindo? Amã. Amã, que bom que você chegou. Sim, meu rei, estou aqui ao seu dispor. O que eu tenho que fazer com alguém que honrou o rei? E Amã dá a resposta. Se você nunca leu, leia o desdobramento disso. E Deus faz aquele que estava tramando a morte de Mardoqueu passar pelas ruas da cidade,
puxando o cavalo real, Mardoqueu sentado no cavalo, com o manto do rei, e Amã tendo que gritar para a cidade toda: é isso que se faz com um homem a quem Deus quer honrar, a quem o rei quer honrar. É isso que se faz com um homem a quem o rei quer honrar. Aquele homem sai dali humilhado, ele sai dali transtornado, porque ele não sabe, ele estava tramando a morte, ele construiu forca, ele se achava melhor do que todos, ele queria matar o povo de Deus, mas ele desconhecia o Deus desse povo. Irmãos, esse mundo pode tramar contra a nossa vida, mas nós temos um Deus que zela por nós, que cuida da nossa vida, que está conosco em todos os momentos. A gente pode esquecer o passado, a gente pode não entender o presente e não conhecer o futuro, mas Deus está no controle de todas as coisas. Tudo. Se a gente passa por problemas financeiros, Deus está conduzindo. Se a gente passa por problemas de saúde, Deus está conduzindo. Se a gente passa por momentos emocionais, dificuldades emocionais, Deus está conduzindo. Não há nada na vida do crente, do fiel a Deus, que passe despercebido aos olhos do seu Senhor. Nada. Nada. Eu confio em Deus. Você confia no Senhor? O que nós fazemos hoje, irmãos, poderá repercutir lá no futuro. Então faça hoje. Faça o bem. Obedeça a Deus. Seja fiel ao Senhor hoje. Talvez ninguém dê o mínimo valor para você, ninguém te reconheça. Mas lá na frente, talvez isso vá trazer uma repercussão na tua vida ou na vida de outros. Você pode não estar entendendo, mas Deus está conduzindo a tua vida. Confia no Senhor e espera. Mais do que isso, ainda que Deus não faça nada, não nos retribua nessa terra, amados irmãos, existe uma promessa para aqueles que são fiéis a Deus, receberão a vida eterna e o seu galardão nos céus. Então eu sei de uma coisa: vale a pena servir a Deus. E o que aconteceu na história? O livramento veio aos judeus. Nenhum judeu foi morto. Pelo contrário, eles mataram os seus inimigos. Mardoqueu foi colocado na posição mais alta do império. Sabe o que é isso? É o Deus que faz a reviravolta na nossa vida. Quando a gente confia, quando a gente espera, a gente sabe que Deus está fazendo o melhor. Ainda que chegue o momento da nossa morte, da nossa partida, a gente sabe que Deus está nos levando para os braços dele. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja do Senhor diga: vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. O que você tem feito pelo próximo?
Pense nisso. O que você tem feito para agradar a Deus? Pense nisso agora. Você tem agradado a Deus? Você tem sido fiel ao Senhor? Quando a gente fala em fazer o bem ao próximo, às vezes a gente pensa, é ajudar com alimento, ajudar com dinheiro. Nem sempre, irmãos. Às vezes fazemos bem ao próximo sendo fiéis a Deus. A nossa fidelidade reflete na vida de alguém, transforma a vida de uma pessoa. Pergunte aí para si mesmo. Põe a mão no seu coração e pergunte: Senhor, o que eu tenho deixado de fazer? O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu tenho que fazer, meu Deus? O que eu preciso fazer para estar inserido na tua história, não na minha? Porque a gente quer construir a nossa história. Mardoqueu estava se inserindo na história de Deus. Quando ele chega para Hadassa e fala, olha, ela diz, não posso ir até o rei, que se eu for até o rei e ele não levantar o cetro, eu posso morrer. Mardoqueu tinha tanta confiança no Deus que conduz a história, que ele falou, olha, se você não fizer, porque Deus te colocou aí para isso, mas se você não fizer, saiba de uma coisa, Deus vai levantar outro que o faça, Ele vai prover livramento de outro lugar, então faça aquilo para o que Deus te determinou. Sabe o que é isso? É confiar num Deus que conduz a nossa vida. É saber, Senhor, eis-me aqui para que o Senhor faça o que Tu queres. Meu Deus, te agradecemos pela Tua palavra. Que o Senhor guie a cada dia as nossas decisões e passos, para podermos, ó Deus, agradar a Ti, sermos fiéis a Ti, abençoarmos vidas, sermos sal e luz nessa terra, e confiarmos plenamente que Tu estás no controle de todas as coisas, que o Senhor é capaz de tirar o sono de um imperador, o Senhor é capaz de fazer alguém escolher o rolo certo a ser lido, o Senhor é capaz de incomodar um homem mais poderoso da terra, para honrar os Teus servos. Não há limites para o Teu poder, porque Tu és grande e poderoso. Toda glória, honra e louvor sejam dados a Ti, hoje e eternamente. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. A nossa história seja escrita pelo dedo de Deus. Por Ti, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Muito obrigado, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Ao Deus soberano e eterno vamos aplaudir e glorificar. Jesus.